voltamos aqui. Aqui nós temos uma outra pergunta, né? Qual a diferença entre dois conceitos, laicidade e laicismo? Porque quando se fala em Estado laico, às vezes parece ser uma coisa só, laicidade e laicismo. E não é, porque há uma abrangência também dessa questão de Estado laico. Vejamos aqui no slide. O que é laicidade? Laicidade, de modo bastante sucinto. A laicidade é a característica dos estados não confessionais. Por que estado não confessional? Porque ele não tem uma confissão religiosa, o estado. Vamos separar isso em nosso entendimento. Igreja e estado. Então nós estamos falando de quem aqui? Do estado. O estado ele é não confessional porque ele não confessa uma religião. Ele não tem uma religião oficial. Se eu te fizer uma pergunta, em 1824, o estado era confessional? A resposta era sim. Por quê? Porque a religião oficial do Império era a Igreja Católica Apostólica Romana. Então ele era um estado de confissão. Então, a laicidade é uma característica de estados não confessionais que assumem uma posição de neutralidade. Perceba essas palavras. Perante a religião, a qual se traduz em respeito por todos os credos, inclusive pela ausência deles. Vamos supor aqui o agnosticismo ou o ateísmo. Então, isso é estado laico. Ele se separa da igreja completamente, ele não é, a característica dele é de não ser confessional, ele não tem uma religião oficial, e ele assume uma posição de neutralidade. Então essa neutralidade, por exemplo, nós vemos lá no artigo 5º. Olha, o cidadão tem a liberdade de crença, de pensamento, liberdade de culto. Ali não está se falando a Igreja Católica tem a liberdade de culto, ou os evangélicos têm liberdade de crença. Não, ali está neutro. E ele não é confissão, ele não é um estado de confissão. Então, isso é o que caracteriza a laicidade, um estado laico. Mas temos mais. Por exemplo, aqui, o Brasil é um estado laico, os Estados Unidos também, tem alguns exemplos só, tá? O Canadá, o Japão também, tá? São alguns exemplos de estado laico. E o laicismo? O que é isso, o laicismo? Já o laicismo, veja que é bem parecido as palavras, mas tem uma sutil diferença. Já o laicismo, igualmente, não confessional, refere-se aos estados que assumem uma postura de tolerância. Então veja, eles toleram, às vezes, algumas religiões, às vezes todas as religiões, mas eles têm mais um sentido negativo sobre religião. Né? Vamos ler aqui. Assume uma postura de tolerância ou de intolerância religiosa. Ou seja, a religião é vista de forma negativa, ao contrário do que se passa com a laicidade. Então, laicismo, ele é um movimento mais radical, tá? Ele é um movimento mais radical. Deixa eu ver se é no próximo slide que está escrito isso. É isso. Olha só sobre o laicismo. O laicismo é uma doutrina, continuando a falar sobre isso, que se defende que a religião não deve ter influência em assuntos de Estado. Por quê? Olha só, no Estado laico, ainda que o Estado ele não tenha confissão de uma religião, não tem uma religião oficial que dá liberdade religiosa, mas digamos que ele tem influências religiosas. Nós vamos ver aqui no finalzinho, que já estamos quase chegando já, no finalzinho você vai ver que a gente tem muitas influências religiosas no Estado, que não significa que o Estado ele adota aquela religião, mas tem influências, como por exemplo, muitas leis que nós temos hoje, né?
tem influência religiosa. Mas no Estado, no laicismo, aliás, no laicismo, não se admite de modo algum influência religiosa. Então é corte zero. Então veja que essa ideia, vamos ler aqui, nós paramos em influência nos assuntos de Estado, essa ideia foi responsável pela separação moderna entre a Igreja e o Estado e ganhou força com a Revolução Francesa. Lembra da Revolução Francesa? De 1789 a 1799? É o retrato do laicismo. Foi a revolução que levou a população às ruas e, de forma sangrenta, eles aboliram a religião do Estado. De forma sangrenta. Depois você pode pesquisar sobre a Revolução Francesa. Você vai ver que dá muita história ali. Portanto, podemos dizer que o Estado laico nasce com a Revolução Francesa. Olha só. E que a França é a mãe do laicismo. Por que mãe do laicismo? Porque uma forma de falar que da Revolução Francesa que se originou essa ideia de separação. Porque antigamente, praticamente, os estados eram quase que teocráticos. Né? Então a gente tem ali uma separação total. Um basta da população de falar, olha, não queremos influência da religião, religião é aqui, o Estado é aqui, e isso foi de uma forma bem violenta, que houve essa separação e influenciaram outros países a também separar Estado de religião. Então nós temos um Estado laico e laicismo, que é uma forma mais radical.